Os motores elétricos funcionam com base em princípios fundamentais do eletromagnetismo e da física do movimento rotacional. Vamos explorar a física por trás deles. Os motores elétricos são baseados na interação entre campos magnéticos e correntes elétricas, utilizando os princípios da lei de Lorentz, lei de Ampère e lei de Faraday. Eles convertem a energia elétrica em mecânica de maneira eficiente e são fundamentais para indústrias, eletrodomésticos e veículos elétricos. Lei de Lorentz, força magnética sobre uma carga em movimento. Quando uma corrente elétrica percorre um condutor dentro de um campo magnético, esse condutor experimenta uma força perpendicular ao campo e à corrente. Essa força é descrita pela lei de Lorentz. No caso dos motores elétricos, o campo elétrico E não é relevante, mas o termo sim. Como a corrente elétrica, movimento de carga, está presente em fios condutores dentro de um campo magnético, surgem forças que fazem o motor girar. Lei de Ampère. Interação, corrente campo magnético. Quando uma corrente elétrica percorre um fio, ela gera um campo magnético ao seu redor. A intensidade do campo magnético em torno de um fio retilíneo é dado por essa conta, onde campo magnético é a corrente no fio, e a distância ao fio, e é a permeabilidade magnética do vácuo. Nos motores elétricos, o enrolamento dos fios bobinas intensifica o campo magnético gerado, aumentando a interação eletromagnética e a força resultante. Lei de Faraday da indução eletromagnética. Quando há uma variação do fluxo magnético em uma espira ou bobina, uma tensão é induzida. Isso é expresso por essa conta, onde é a força eletromotriz induzida é fluxo magnético. Nos motores, essa indução pode gerar uma força contra-eletromotriz, que se opõe à tensão de alimentação e influencia o desempenho do motor. Funcionamento do motor elétrico. Motor de corrente contínua possui um estator, parte fixa, e um rotor, parte móvel. O estator contém um campo magnético fixo, ímãs permanentes ou bobinas alimentadas. A corrente passa pela bobina no rotor, criando um campo magnético que interage com o campo do estator, gerando uma força que faz o rotor girar. Um comutador inverte a direção da corrente no rotor para manter a rotação contínua. Motor de corrente alternada. Utiliza a corrente alternada que muda de direção periodicamente. Pode ser síncrono. O rotor gira na mesma frequência do campo magnético do estator. Ou assíncrono. Indução. O motor gira com velocidades diferentes do campo magnético. Em motores de indução, as correntes induzidas no rotor geram um campo magnético que interage com o do estator, produzindo rotação. Torque e potência nos motores elétricos. Torque eletromagnético. O torque gerado no motor pode ser descrito por esta fórmula, onde é o número de espiras da bobina, é o campo magnético, a corrente e a área de espira. Bom, a física dos motores passou por vários avanços ao longo dos anos, especialmente com o desenvolvimento de novos materiais, tecnologias e teorias. Aqui estão alguns dos avanços mais significativos. Eficiência termodinâmica. Um dos grandes avanços foi a melhoria da eficiência dos motores, principalmente com o aprimoramento do ciclo termodinâmico, o motor de combustão interna. Por exemplo, teve avanços com a introdução de novos ciclos, e o ciclo de Miller, que aumentam a eficiência e reduzem o consumo de combustível. Outro grande exemplo são os motores elétricos. A transição para os motores elétricos tem sido uma grande revolução, com a melhora nas baterias, como a de íon e lítio, e o aumento da eficiência dos motores elétricos, carros elétricos e outras tecnologias movidas por eletricidade se tornaram mais viáveis, impulsionando uma revolução na mobilidade sustentável. Considerações práticas. A eficiência dos motores depende do tipo de material usado nos enrolamentos e no núcleo magnético. Os motores de indução são ampliamente usados por serem robustos e exigem pouca manutenção. Motores sem escovas são usados em aplicações modernas, pois evitam o desgaste do comutador e melhoram a eficiência.